Bem-vindos ao canal. Hoje, mergulharemos no fascinante mundo das sacerdotisas na Grécia Antiga, figuras misteriosas e poderosas que desempenharam papéis essenciais nos rituais religiosos e na conexão entre os mortais e os deuses. A vida das sacerdotisas da Grécia era permeada por mistérios, devoção e uma conexão íntima com o divino. Essas mulheres dedicavam suas vidas aos deuses, desempenhando papéis cruciais nos rituais religiosos e na manutenção da ordem espiritual da sociedade grega. O caminho para se tornar uma sacerdotisa começava com um processo rigoroso de seleção. A pureza ritual e a virtude eram critérios essenciais, e as escolhidas eram frequentemente jovens mulheres de linhagens respeitáveis. A iniciação envolvia rituais secretos que as conectavam diretamente com as divindades que serviriam. A iniciação das sacerdotisas na Grécia Antiga ocorria geralmente em uma idade jovem, muitas vezes durante a adolescência. As escolhidas para servir nos templos eram frequentemente recrutadas entre as meninas de famílias respeitáveis, e a seleção era baseada em critérios como pureza ritual, linhagem e virtude. Aos poucos, por meio de rituais secretos, essas jovens eram introduzidas nos mistérios e responsabilidades associadas ao seu papel sagrado. A idade em que as meninas se tornavam sacerdotisas na Grécia Antiga variava dependendo do culto específico e das tradições associadas a cada templo. No entanto, em muitos casos, a iniciação ocorria durante a adolescência, geralmente por volta dos 12 aos 16 anos. A seleção muitas vezes envolvia a observação das características físicas e espirituais das candidatas. Após a escolha, as meninas passavam por rituais de iniciação que as introduziam nos mistérios e deveres associados ao papel de sacerdotisa. É importante ressaltar que não havia uma regra fixa aplicável a todos os cultos, e as práticas variavam entre os diferentes templos e deidades veneradas na Grécia. Além disso, algumas sacerdotisas podiam passar por estágios de aprendizado antes de assumir plenamente suas responsabilidades, enquanto outras podiam ser iniciadas mais cedo, dependendo das tradições locais e das exigências específicas do culto ao qual estavam ligadas. Os principais tipos de sacerdotisas eram: as sacerdotisas de Deméter. As místicas de Eleusis, que eram dedicadas a Deméter, deusa da agricultura e fertilidade, eram fundamentais nos mistérios de Eleusis. Essas cerimônias secretas promoviam a iniciação e a busca espiritual, conectando os participantes com a promessa de vida após a morte. Os oráculos e sacerdotisas de Apolo, o oráculo de Delfos, liderado por sacerdotisas conhecidas como pitonisas, era um dos centros mais influentes da Grécia Antiga. Essas mulheres, inspiradas por Apolo, o deus da profecia, forneciam conselhos e previsões que influenciavam decisões políticas e pessoais. E as sacerdotisas de Atena, guardiãs da sabedoria. Atena, deusa da sabedoria e da estratégia militar, tinha sacerdotisas que serviam em templos importantes, como o Partenon. Elas desempenhavam papéis na preservação do conhecimento e na orientação espiritual. As sacerdotisas eram educadas nas tradições, mitos e práticas religiosas associadas à divindade que representavam. Seus estudos incluíam o entendimento profundo dos rituais, a interpretação de presságios e, em alguns casos, o aprendizado de habilidades artísticas, como a dança ou a música, para enriquecer as cerimônias. A rotina diária das sacerdotisas envolvia a execução de rituais específicos nos templos, que variavam desde simples oferendas de alimentos até cerimônias complexas realizadas em festivais religiosos. A preparação adequada para essas atividades era crucial, e as sacerdotisas muitas vezes dedicavam grande parte de seu tempo à meditação e contemplação. As sacerdotisas desempenhavam papéis centrais em festivais religiosos, onde se celebravam os deuses. Sua participação incluía danças, cânticos e a condução de cerimônias que buscavam a benevolência divina e a proteção para a comunidade. Em alguns casos, as sacerdotisas exerciam influência significativa na sociedade grega. Aquelas associadas a oráculos, como as pitonisas de Delfos, eram consultadas por líderes políticos em busca de orientação divina. Suas palavras muitas vezes moldavam decisões importantes, e sua influência extrapolava os limites do templo. Apesar de viverem uma vida dedicada ao divino, as sacerdotisas gregas deixaram um legado duradouro na cultura e na espiritualidade.
Seus rituais e ensinamentos moldaram a compreensão dos gregos antigos sobre a relação entre os mortais e os deuses, deixando uma marca indelével na história e na mitologia grega. Muitas sacerdotisas mantinham o voto de celibato como parte de seu compromisso com o divino. A pureza ritual era essencial para a realização eficaz dos rituais, e a vida cotidiana das sacerdotisas incluía práticas diárias de purificação. O conceito de virgindade estava intrinsecamente ligado à ideia de pureza espiritual, e as sacerdotisas eram frequentemente esperadas a manter um estado de pureza ao longo de sua vida dedicada aos deuses. Se uma sacerdotisa deixasse de permanecer virgem, isso poderia ter várias consequências, dependendo das crenças e práticas específicas associadas ao culto ou templo em que ela servia. Alguns possíveis desdobramentos incluem: desqualificação ritual. Em muitos casos, a perda da virgindade poderia desqualificar uma sacerdotisa de participar em rituais específicos que exigiam pureza ritual. Isso poderia limitar sua capacidade de desempenhar certas funções sagradas no templo. Exclusão de cerimônias importantes. Algumas cerimônias religiosas, especialmente aquelas relacionadas a deidades específicas, poderiam exigir a participação de sacerdotisas que mantivessem a virgindade. A perda desse estado poderia resultar na exclusão dessas cerimônias importantes. Excomunhão ou repreensão. Em casos mais extremos, a quebra do voto de virgindade poderia levar a medidas disciplinares dentro da comunidade religiosa. Isso poderia incluir a excomunhão da sacerdotisa do templo ou até mesmo sua repreensão pública e a morte. Existem relatos de casos de sacerdotisas que não permaneceram virgens e foram punidas por isso. Um dos casos mais famosos é o da pitonisa de Delfos, Diotima de Mantineia. Diotima era uma mulher inteligente e sábia, e era considerada uma das maiores sacerdotisas de Delfos. No entanto, ela foi acusada de ter um caso com um homem chamado Alcibíades. Diotima foi banida do templo e proibida de participar de qualquer cerimônia religiosa. Outro caso famoso é o da sacerdotisa de Afrodite, Clítia. Clítia era uma mulher bela e atraente, e era frequentemente cortejada por homens. Ela foi pega tendo relações sexuais com um homem que não era um sacerdote, e foi punida com a morte. As sacerdotisas desfrutavam de certos privilégios, como acesso a conhecimentos sagrados, participação em festivais importantes e, em alguns casos, prestígio social. No entanto, esses privilégios eram acompanhados por obrigações significativas, delineadas por suas funções religiosas e pela necessidade de manter a pureza e a dedicação ao divino. A principal obrigação de uma sacerdotisa era a realização eficaz dos rituais religiosos associados à divindade que serviam. Isso incluía a administração de oferendas, a condução de cerimônias sagradas e a interpretação de sinais divinos. Sua presença nos templos era constante, e a dedicação à manutenção do espaço sagrado era uma responsabilidade diária. A manutenção da pureza ritual era uma preocupação central na vida dessas mulheres. Elas seguiam rituais rigorosos de purificação, evitavam contatos impuros e muitas vezes mantinham o voto de celibato como parte de seu compromisso com o divino. Essas práticas visavam assegurar que as sacerdotisas estivessem espiritualmente aptas para realizar suas funções sagradas. As sacerdotisas, especialmente aquelas associadas a oráculos famosos, gozavam de uma influência social significativa. Governantes e líderes buscavam suas orientações divinas em momentos cruciais, e suas palavras eram consideradas guias importantes para decisões políticas e estratégicas. A vida das sacerdotisas era uma mistura complexa de privilégios e obrigações. E embora desfrutassem de uma conexão única com o divino e participassem de cerimônias grandiosas, também carregavam o peso da responsabilidade ritual e do compromisso inabalável com a pureza espiritual. Essas mulheres desempenharam um papel essencial na trama da vida religiosa e cultural da Grécia Antiga, deixando um legado que ecoa através dos séculos. E assim concluímos nossa jornada pelo fascinante mundo das sacerdotisas na Grécia Antiga. Se você apreciou esse mergulho na história e cultura, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e amigas que também são apaixonados por conhecimento. Não se esqueça de se inscrever para não perder nossas próximas viagens pelo tempo, explorando os mistérios e maravilhas da história do mundo. Aperte o sino de notificações para receber alertas sempre que postarmos novos vídeos. Até a próxima jornada no tempo.